você consegue trazer features específicas e exclusivas do Exadata. Tem algumas coisas que você consegue fazer no Exadata que você não consegue numa arquitetura tradicional. Essa é uma das grandes vantagens. Por exemplo, a nível de storage, a solução de storage, por exemplo, normalmente numa arquitetura tradicional, quando você faz uma consulta para o banco de dados, você pega, vai fazer uma solicitação para o storage vai trazer todas as informações daquela tabela, por exemplo, para a memória, e da memória você vai ter a função de realmente filtrar aqueles dados solicitados. Quando a gente está falando de Exadata, você tem um storage inteligente. Isso não só pelo hardware, pela arquitetura, mas por realmente ter uma inteligência de software diferente, um protocolo diferenciado que faz algumas features exclusivas terem uma inteligência no storage. Então, normalmente no ambiente tradicional, você tem os seus database servers trabalhando de uma forma muito grande aqui em cima. No Exadata, você tem o seu storage server trabalhando em conjunto com os database servers. Então você tem um storage inteligente na camada de dados aqui do Exadata. E aí, por exemplo, num ambiente onde você tem dois database servers, numa arquitetura tradicional, e um storage para poder levar um monte de dados para a memória conseguir trabalhar, normalmente isso consome muito processador, muita CPU dentro do sistema operacional. Já no Exadata, isso se torna muito mais otimizado, porque o seu storage tem a condição de filtrar a informação que foi solicitada pela aplicação e ele consegue te trazer as informações necessárias para o database server, tá bom?